Volta para a terceira parte e última parte sobre da nossa aula sobre impostos sobre o rendimento das pessoas singulares. Estamos na terceira categoria, rendimento de capitais. Ainda faltam aí mais duas categorias a vermos. Okay? O que são rendimentos de capitais? Rendimentos de capitais são rendimentos oferidos por aplicação de instrumento de capitais, tal como previstas nos artigos 10 a 12 do Código de Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. E o que são instrumentos de capitais? Então, instrumentos de capitais são ações, cotas, títulos diversos, dinheiro, obrigações, propriedades intelectuais ou industriais e outros. Bem, a regra para determinar o rendimento tributável na terceira categoria estão previstos no artigo 39 do Código de Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Então, aconselho que façam uma revisão do artigo 39 para perceber quais são as regras para determinar o rendimento tributável da terceira categoria. O rendimento líquido de capitais é o colocado à disposição do seu titular sem quaisquer deduções. Ok? A seguir vamos ver alguns tipos de rendimentos que são resultante da alienação de instrumentos de capitais e também bens imóveis, não é? Porque tocamos no aspecto de bens imóveis. Isso está previsto no artigo 13 e 14 do Código de Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Ok, a linha A, temos a alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis e afetação dos bens do patrimônio particular à atividade empresarial e profissional do empresário em nome individual. Portanto, a venda, o que isso quer dizer? Em poucas palavras, a venda de um imóvel, uma residência, o seu resultado dessa venda, o resultado dessa venda deste imóvel é considerado como um rendimento da terceira categoria e deve ser tributado de acordo com as regras da terceira categoria. B. Alienação onerosa de partes sociais. Partes sociais, estamos a falar de ações, cotas, okay, em empresas, que são partes sociais. Então, a alienação onerosa de partes sociais, incluindo a sua remissão e amortização com redução de capital e outros valores mobiliários. Então, num cenário em que um indivíduo adquire ações de uma empresa e, passado um tempo, ele vende as ações, o resultado, o rendimento desta venda deve ser tributado de acordo com as regras da terceira categoria. Okay? É um rendimento considerado de terceira categoria, então deve ser tributado de acordo com as regras da terceira categoria. A linha C. Alienação onerosa de propriedade intelectual ou industrial ou de experiência adquirida no setor comercial, industrial ou científico, quando o transmitente não seja o seu titular originário. Ok? Imagine que o indivíduo ele cria um novo algoritmo que permite a criação de um novo sistema de computadores. Ok? Esse indivíduo pode vender, esse indivíduo possui esse sistema, esse conhecimento desse algoritmo, contudo ele não é o titular desse algoritmo, não é o titular originário, então ele decida vender esse conhecimento, tendo em conta que ele não é titular. Então o resultado, o rendimento resultante da venda desse conhecimento deve ser tributado de acordo com as regras da terceira categoria, o rendimento de capitais. A cessão é a linha D, agora, cessão onerosa de posições contratuais ou outros direitos inerentes a contratos relativos a bens imóveis.
Ok? Aqui estamos numa situação em que temos um indivíduo que arrendou, arrendou um imóvel, ele reside nesse imóvel como inquilino, não é? E ele decide fazer uma troca, não é? Com um outro indivíduo, não é? Esse indivíduo ele passa a substituir o inquilino e para isso é feita uma transação monetária, não é? Troca de posição, não é? Então a questão é essa quando se fala sobre cessão onerosa de posições contratuais, não é? Quando há uma troca de uma posição e essa troca envolve é onerosa, não é? Há uma troca financeira que dá um rendimento para uma das partes e essa parte que cedeu o espaço deve tributar o rendimento que teve ao quanto da troca de posição dentro do contrato. Mas isso estamos a falar de imóveis, né? A linha E, né, que é os rendimentos líquidos positivos apurados em cada ano provenientes de operações relativas a instrumentos financeiros derivados, com exceção dos ganhos decorrentes de swap. Okay, rendimentos líquidos positivos apurados em cada ano provenientes de operações relativas a instrumentos financeiros derivados. Instrumentos financeiros derivados, existem vários tipos de instrumentos financeiros derivados, mas o mais comum são as opções. O que consiste as opções? É um contrato em que te dá o direito de vender uma certa matéria-prima, okay? Uma certa matéria-prima, como por exemplo um ouro, não é? Matéria-prima, desculpa, não ouro, isso é um commodity, um certo commodity, como por exemplo a farinha, né? Permite vender a farinha numa data predeterminada a um preço específico, que te dá o direito de vender a um específico. Vende a um preço fixo, à espera que até essa data o preço, o justo valor dessa farinha custe menos que o preço que você pretende vender na data em que foi acordado no contrato. Então isso chama-se opção, que dá uma opção de vender. Também pode ser o oposto, você comprar, não é? Te dá o direito de comprar farinha numa data pré-determinada e a pessoa tem a obrigação de te vender ao preço que você determinou, ao preço que você determinou no início do contrato. Isso se as condições do mercado permitirem. Ok. Os rendimentos indicados na linha A, a linha A fala sobre a venda de imóveis, né? A linha C, que fala sobre propriedade intelectual, alienação de propriedade intelectual, e a linha D, que fala sobre deixa eu ver, que fala sobre a cessão onerosa de posições contratuais. Estas, positivo ou negativo, né? O rendimento, que ele seja positivo ou negativo, será apenas considerado em 50% para efeito de tributação. Okay? Número 2 do artigo 40 do IRPS. O rendimento indicado na linha B, ok? Que temos aqui, na linha B, alienação onerosa de partes sociais, ações. Né? O rendimento indicado na linha B, positivo ou negativo, será apenas considerado em, que temos aqui, em 100% do seu valor, se a participação social ou outros valores mobiliários forem detidos em menos de 12 meses. 2. Em 85% entre 12 e 24 meses.
3 em 65% do seu valor entre 24 e 60 meses. 4 e 55% se for detido num período igual ou superior a 60 meses. As regras para a determinação do rendimento tributável de servidor estão previstas nos artigos 40 ao 47 do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Então, a determinação do rendimento que será tributado vai depender do tempo de posse daquele capital social. Quanto tempo o sujeito passivo ele ficou na posse daquele capital social até o momento em que vendeu. Ok? Muito interessante. Ok, vamos iniciar a ver as regras para cada rendimento, cada rendimento resultante da aplicação de instrumentos financeiros e imóveis que nós vimos nos slides anteriores. A alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis é a afetação de bens de patrimônio particular, atividade do próprio empresário ou profissional. Está tudo nesses artigos aí mencionados. Que como determinar qual é a regra para determinar o rendimento tributável? Primeiro, temos de determinar mais ou menos valia, que será determinada por essa fórmula, né, onde VR quer dizer valor de realização, que é o valor que se vender o imóvel, VA, valor de aquisição, valor que se adquiriu o imóvel, coeficiente de correção monetária aprovado pelo despacho 28 de dezembro de 2016, que o coeficiente de correção é aplicado para refletir aquele que é a inflação acumulada no país. Ok? EV, que são encargos com a valorização dos bens comprovadas realizados nos últimos 5 anos. Ok? Portanto, adquiriu-se um imóvel e remodelou-se o imóvel. Despendeu-se na revalorização do imóvel, na valorização do imóvel. Aqueles gastos na valorização do imóvel devem ser incluídos nessa rubrica como encargos de valorização dos bens comprovados, né? Devem ser devidamente comprovados. Caso não sejam comprovados, não podem ser considerados como encargo com a valorização dos bens. Agora, despesas necessárias e efetivamente praticadas inerentes à aquisição e alienação. Okay? Todas as despesas verificadas durante a alienação, todas as despesas foram suportadas, foram necessárias para se poder alienar aquele imóvel, são incluídos nessa rubrica DN, são despesas necessárias. Ok? Aqui, para recordar, após a determinação desse valor, multiplica-se por 50%, né? Porque lá atrás vimos que apenas 50% é que é considerado para efeito de tributação. Pode ver o artigo 40, número 2. Okay? Agora vamos a um caso prático. Okay. Aquele adquiriu um apartamento no ano de 2004 para sua habitação, que remodelou posteriormente, sendo o valor das obras de 500 mil meticais. Aquela decidiu vender o apartamento em 2017 por 4 milhões e 500, que estava registrado na matriz predial por 1 milhão e 500. Portanto, esse 1 milhão e 500 é o valor da aquisição, né? O valor da aquisição do imóvel. Okay? Aquela vendeu o apartamento a 4 milhões e 500. Okay? E remodelou o seu imóvel a 500 mil meticais. Não tem despendido 500 mil meticais. Okay? Vamos ver o que temos a seguir. Cálculo da mais-valia. Okay? Tem a organização dos dados, né? O valor da aquisição 1 milhão e 500, como havia dito, 1 milhão e 500 é o valor da aquisição. 4 milhões e 500 é o valor realizado, o valor de venda. E
EV, que é encargos de valorização. 200 mil meticais. Por que 200 mil meticais? Anteriormente nós tínhamos 500 mil meticais, mas aqui temos 200 mil meticais. Por quê? Porque o valor dos comprovativos das obras. Ou seja, há aquela diz que despendeu 500 mil para remodelação do imóvel. No entanto, só pôde comprovar 200 mil. Então, apenas 200 mil é que vai ser levado para o cálculo da mais ou menos valia. Ok? E despesas necessárias. Tivemos umas despesas necessárias de 50 mil meticais. 50 mil meticais que é o CISA, que é o imposto pago, não é? Resultado da alienação de um imóvel. No entanto, quando se aliena um imóvel, paga-se o CISA. Ok? E também devemos consultar a tabela de coeficiente monetário para o ano 2004, que é o ano em que se efetuou a venda do imóvel. Okay? Então é de 2,68. Portanto, feitando o cálculo com a fórmula que nós vimos, mais-valia, tivemos uma mais-valia de 230 mil meticais. Ok? E depois temos que multiplicar esses 230 mil meticais por 50%, porque é assim como o Código de Imposto sobre Rendas de Pessoas Singulares nos instrui. Não é? Essa é a regra que deve ser observada. Ok. Agora vamos falar sobre a alienação onerosa de partes sociais. Ok? Partes sociais, só para recordar, estamos a falar de ações, capitais próprios da outra entidade. Ok. Incluindo a sua remissão e amortização com redução de capital e outros valores imobiliários. Mas, para aprofundamento, o artigo 13, 40 e 45 do Código de Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares. Ok, mais ou menos valia. Como é determinado a mais ou menos valia nesse cenário? Ok? Ver é o valor de realização e o VA, valor de aquisição. E ainda temos o DN, são as despesas necessárias e efetivamente praticadas durante a aquisição e alienação. Ok? Vamos? Ok. Caso prático, para entender como é que isso é calculado na prática. Ok, a Seara, no ano de 2010, adquiriu uma participação social no valor de 100 mil meticais. Okay? E no ano de 2017 vendeu a mesma por 200 mil meticais. Teve despesas de publicação no BER no valor de 20 mil meticais. Portanto, mais ou menos valia será igual, aplicando a fórmula 200 mil, que é o valor de realização. Né? 100 mil é, portanto, o valor de aquisição e 20 mil é a despesa necessária para a efetivação da alienação da participação da Seara. E multiplicar-se por 55%. Por que 55%? Porque quando se trata de capitais sociais, nós, após calcular o valor da mais ou menos valia, temos que multiplicar, negativo ou positivo, temos que multiplicar por uma percentagem, que essa percentagem vai variar em função do tempo em que esse capital social permaneceu na posse do sujeito passivo. No caso da Seara, esse capital social permaneceu com ela num período igual ou superior a 60 meses,
Então, o que está previsto é que ela multiplique por 55%, não é? Então, teremos aqui 44 mil meticais. Desculpa. Ok. Seção onerosa de posições contratuais ou outros direitos inerentes a contratos relativos a bens imóveis. Ok? Para se determinar aqui a valor tributável, o rendimento tributável, calculação mais ou menos valia, não é? Que é valor de realização menos valor de aquisição, e multiplica-se por 50%. Né? Não pode se esquecer dos 50%. Os rendimentos líquidos positivos apurados em cada ano provém de operações relativas a instrumentos financeiros derivados. O procedimento também é o mesmo. Valor de realização menos valor de aquisição do instrumento financeiro. E não podemos esquecer dos 50%. Ok? Quarta categoria, rendimentos prediais. O que são rendimentos prediais? Rendimentos prediais são os rendimentos oferidos pelo arrendamento de bens imóveis, casas, terrenos, superfícies, previstos no artigo 15 do Código de Imposto de Rendimentos de Pessoas Singulares. Okay? Para determinar o rendimento tributável, as regras estão previstas no artigo 48 do Código de Imposto de Rendimento das Pessoas Singulares. Então, o que se faz? Temos que devemos deduzir 30% das despesas de manutenção e de conservação ou montante superior, se devidamente documentados, até o limite de rendas superiores. Okay? Deduz-se o imposto predial autárquico, deduz-se também os juros de empréstimo para aquisição de habitação próprias paga às instituições de crédito moçambicanas. Ok. Portanto, o total das deduções não pode ultrapassar as rendas recebidas. Ok. Aquela arrenda o seu imóvel situado na localidade de Juba, a empresa Maju Limitada, com contabilidade organizada, para esta usar como escritório no valor de 100 mil meticais. Qual é o imposto a reter e a pagar a Aquila? Ok, vamos ver. Portanto, o IRPF será calculado assim. Temos aqui o valor da renda, 100 mil meticais. A dos 100 mil meticais temos que multiplicar por 30%, que vai corresponder, os 30% dos 100 mil meticais vai corresponder às despesas de manutenção e conservação do imóvel, e multiplica-se, sua vez, pelo coeficiente de 0,2. Ok? E teremos o IRPF. Ok? Quinta categoria, outros rendimentos. Portanto, o que são os outros rendimentos? São rendimentos que não resultam de um esforço de aplicação e não se enquadram nas restantes categorias previstos nos artigos 16 e 17 do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Okay? Exemplo. Rendimentos resultantes de lotaria, okay? Jogos de azar, casinos e mais. Esses rendimentos são considerados como rendimentos da quinta categoria. Também indemnizações, algumas indemnizações são consideradas como primeira categoria, da quinta categoria, desculpa, e também atribuição, quando algo muito importante, que a autoridade tributária pode atribuir
ao valor do imóvel, um ativo que não corresponda com o patrimônio apresentado à fazenda por um sujeito passivo. Okay? Imagine que um sujeito passivo ele tenha um patrimônio avaliado em 10 milhões de meticais e apareça com uma viatura avaliada em 15 milhões de meticais. Então, a autoridade tributária pode atribuir esses 15 milhões de meticais dessa viatura como sendo da quinta categoria e se tributar, né? Se tributar a esta mesma viatura. Ok. Agora vamos para os outros exercícios de exemplo sobre a legalização do IRPF. Portanto, os objetivos aqui destes exercícios é saber identificar o agregado familiar, indicar a base legal, saber identificar claramente os rendimentos de cada categoria, indicando a base legal, saber quantificar o rendimento coletável de cada categoria, indicando a base legal, saber proceder ao englobamento dos rendimentos das várias categorias, calculando a situação final do contribuinte se for a pagar ou a recuperar. Ok? Então, vamos lá. Caso prático. O sujeito passivo de nome Kevin tem uma pequena empresa em nome individual, escrito no regime simplificado. Desenvolve atividade de venda de rações de galinha que gerou vendas no valor de 1.204.350 meticais. Vamos lá. Isso é um rendimento da segunda categoria. Ok? Rendimentos empresariais, nos termos da linha A, número 2 do artigo 8 do Código de Imposto de Pessoas Singulares. Tributa-se nos termos da linha A, número 3 do artigo 33 do Código de Imposto de Rendimento das Pessoas Singulares, pelo que o rendimento coletável do sujeito a imposto é de 1.204.350 meticais. Ok? Ok. Multiplica-se por 20, não é? Porque tratando-se de venda de bens e serviços, ok? Esse volume de vendas de 1.204.350 é resultado da venda de bens e serviços, como está previsto lá, que o coeficiente a usar é de 0,2%. Okay? Então teremos aí 240.870 meticais. Ok, exemplo 3. Cálculo do rendimento coletável. A Ciara é proprietária de um imóvel o qual obteve rendas de 265.000 meticais e comprou a partir do empréstimo que lhe gerou juros totais de 35.000 meticais que pagou ao banco local. Pagou ainda de IPRA, imposto predial autárquico, o valor de 5.000 meticais. Ok? Primeiro, a categoria. Que categoria pertence a este rendimento? Portanto, é o rendimento. Portanto, isso aqui primeiro é uma falha aqui em cima, aqui embaixo. O rendimento da quarta categoria, portanto, prediais, nos termos do número 1 do artigo 15 do Código de Imposto de Rendimentos de Pessoas Singulares, apurados nos termos do artigo 48 do Código de Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Singulares. Portanto, primeiro deduz-se 30%, 30% que corresponde à projeção sobre os gastos e despesas com manutenção e conservação. Okay? Então, isso vai dar 69.500 meticais como despesa de manutenção, isso mesmo. E deduz-se 5.000 meticais de IPRA, Imposto Predial Autárquico, nos termos do número 2 do artigo 48 do Código de Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares.
Agora, o rendimento coletável será de 180.500 meticais. Por que é que não se inclui os juros? Não é? Não se deduz juros porque só é permitido quando se trata de juros de empréstimos para a construção de habitação própria, não aquisição, construção de habitação. Ok. Atila vendeu as suas ações em novembro de 2015 a Shidiba Ndota S.A. por 189.500 meticais, que tinha comprado em janeiro de 2015 por 74 mil meticais. Ok? E qual é a categoria para este rendimento? O rendimento da terceira categoria, sim, rendimento de capitais. Portanto, determina-se a mais-valia, mais ou menos valias, nos termos da linha B, do número 1, do artigo 13 do Código de Imposto sobre rendimentos de pessoas singulares, deve ser apurado conforme as regras da linha C, do número 3 do artigo 40, portanto, do Código de Imposto sobre rendimentos de pessoas singulares, com a nova redação dada pela Lei 20/2013 de 23 de setembro. Portanto, a diferença de 189.500 menos 74.000 vai dar um valor, vai dar 115.500, que deve ser multiplicado por 100. De onde é que vem o 100%? 100%, não é? É encontrado no artigo 40, portanto, que lá está previsto as percentagens, a percentagem do rendimento resultante da alienação de ações, qual é a percentagem que se deve tributar, e vai depender de acordo, como eu havia dito antes, de acordo com o tempo que esse capital social ficou na posse do sujeito passivo. Caso prático, o Joel recebeu 67 mil meticais de indemnização da empresa CCIA S.A., decretado pelo tribunal, pago por ter sido obrigado a fechar as portas do seu escritório enquanto se construía a estrada com uma estimativa de lucro que deixou de obter nesse mês. Então, que categoria esse rendimento pertence? Rendimento da quinta categoria. Portanto, como havia dito antes, rendimento, indemnizações, nem todas elas são da primeira categoria, indemnizações também são da quinta categoria. Nesse cenário, né, quem pagou a indemnização ao sujeito passivo foi o governo, não é? Ele não está numa situação em que tem uma entidade patronal, ele não é funcionário, e então isso recai na quinta categoria, não é? E, portanto, nos termos do artigo, nos termos do artigo da linha B do artigo 16, conjugado com a linha A do artigo 17, né? No Código de Imposto aos Rendimentos das Pessoas Singulares. Portanto, o valor de 67 mil, ele todo, portanto, não vai sofrer nenhuma dedução, todo ele vai ser englobado para efeito de tributação. Ok. Outro caso prático. A Melina obteve ajuda de custos de locação de trabalho na CCIA. Ajuda de custos no valor de 23.200 mil meticais, dos quais até o final do ano não justificou 8.900 mil meticais. Mas se apurou que na empresa onde trabalha oferiu remunerações anuais de 850 mil meticais, tendo sofrido retenções na fonte de RPS de 98 mil meticais. Portanto, primeiro, devemos saber que categorias é que pertencem a esses dois rendimentos. Aqui temos
ajuda de custos e a remuneração. Então, ajuda de custo é rendimento da primeira categoria. Os 8.900 não justificado é rendimento da primeira categoria. Nós temos o artigo 4 da linha E do Código de Imposto de Rendimentos de Pessoas Singulares. Os 150.000 meticais de salário também é rendimento da primeira categoria, nos termos do número 3 do artigo 2 do Código de Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Portanto, o total do rendimento da primeira categoria é 858.900, mas o rendimento coletável é zero. Zero porque 850.000 já foi tributado. Né? E os 8.900 meticais não possuem comprovativos, então não será tributado até que se tenha comprovativos. Okay? Vide a linha A do número 3 do artigo 26 do Código de Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares, com a nova redação dada pela Lei 20/2013, de 23 de setembro. Okay. A empresa paga para a sua colaboradora Tamires o serviço de televisão a cabo, que é sendo o valor mensal de 1.800 meticais. Portanto, a empresa paga televisão a cabo para uma das suas colaboradoras. Okay? Então, que categoria enquadramos este rendimento? Então, rendimento da primeira categoria, nos termos do número 2 do artigo 3 do Código de Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares. A Maju é titular de um condomínio constituído por 6 habitações. Cedeu os seus direitos reais sobre este imóvel por 2.950.000. Direitos cujo valor se estimava em 1.500.000. Portanto, como é que nós classificamos esse rendimento? Ok. A diferença entre 2.950.000 e 1.500.000 dá 1.450.000 meticais. É rendimento da terceira categoria, portanto, rendimentos capitais, nos termos da linha A do número 1 do artigo 13 do Código de Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e tributa-se conforme as regras do número 2 do artigo 40 do Código de Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Portanto, apenas 50% é que será considerado aqui. Ok? Portanto, o rendimento coletável é de 725.000 meticais. Portanto, nota, exceto os rendimentos da primeira categoria não são englobados, todos os outros são. Então, vamos lá. Passos, processo do englobamento. Primeiro passo, englobamento, artigo 26 a 49 do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Portanto, considerando todos os exemplos anteriores, organizou-se os rendimentos, não é, tributáveis, não é, a quantia coletável para a tributação nesses seguintes moldes. Okay? Como podem ver, segundo rendimentos segunda categoria, terceira categoria, quarta e quinta categoria. Tá? O rendimento líquido total será de 1.328.870 meticais. Tá? Segundo passo, abatimento ao rendimento líquido total. Tá? No abatimento, nós temos que considerar se existe alguma pensão ou a pagar, né? E no caso, nenhum dos casos anteriores tinha um cenário de pensão a pagar, portanto não há nenhum abatimento relativo à pensão. Agora, mínimo não tributável, portanto vejam o artigo 56 do Código de Imposto, não é? Do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.
O mínimo não tributável é de 225 mil meticais. Então, esse 225 mil meticais deve ser abatido do 1.228.870, né, que é o rendimento líquido total. Portanto, está aqui os cálculos. Portanto, batimento, hein? Depois temos o rendimento coletável. Agora, o quarto passo, né, que é identificar. Primeiro, temos que identificar em que intervalo se encontra o 1.103.870. Né? Se encontra no intervalo entre 504 a 1.512. Né? Então a taxa a se usar é de 25%. E a parcela a bater é de 35.700. Portanto, vamos pegar 1.103.870, multiplicar por 25% e subtrair por 35.700, como temos cá embaixo. E o nosso resultado, portanto, o nosso INSS, o nosso IRPS, a pagar será de 240.267,50 centavos. Portanto, é imposto a pagar, não é? É positivo, é imposto a pagar. Então, é esse valor que se deve ser entregue ao recebedoria. Portanto, esse é o fim da nossa aula sobre IRPS. Teremos mais vídeos no canal da Lacemo e vídeos práticos, não mais teóricos, práticos, com exercícios diversificados. Então, muito obrigado. Aqui é de Mafiane.